Deu aí? Olá, Bruninha. Oi, tudo bem? Nossa, minha cara tá enorme aqui, que isso? Tudo certo aí? Conseguiu entrar Tudo direitinho? certo, consegui. Primeira live no Instagram, meu filho. Olha, que Deu massa, sempre tem a primeira certo. vez. Sempre tem. Foi, Tô nervosa, mas deu certo. fi- Fico feliz de estar presente nessa estreia sua aqui. Você que já está Ô, brilhando no YouTube aí, né? meu filho, quem me dera. Mas no Instagram, tô a primeira vez, primeira live aí que eu tô fazendo. Deixa eu tentar ajeitar isso aqui, que Na, minha cara a é galera muito aqui é grande. bacana. É, o ruim é só ficar segurando, né, Bruninha? É legal achar um lugar para Não posicionar a cadeira. conseguir aqui, eu acho que vai dar. Eu tava deixando o celular carregando, mas eu acho que não precisa. Eu acho que Sim. vai dar bom aqui. Acho que deu. Ai, um monte de gente Eu, entrando. a gente começa aqui, Bruninho. Hum, Aqui, né? Nós somos um coletivo de poesia, então a gente sempre começa com poesia, para já o pessoal ir entrando com a energia lá no alto. ai, que ótimo. E eu estou participando de uma coletânea Ócios no Ofício, que a gente publicou o livro agora com 60 poetas de BH e de várias regiões do país. E eu vou começar com um livro aqui da Rayane Silva, que é uma Que poeta que está legal. dentro dessa antologia. Uma coisa rapidinha, só para a gente entrar no esquentar mesmo o peito, assim, Claro, tá? vamos lá. Essa poesia chama Lar. Em casa, vocês estarão mais seguros, eles disseram. Acho que ninguém conhece a minha. Segurança é uma sensação que desconheço. Tentamos nos armar de palavras, suportamos a real necessidade, realidade. Em tempo de crise cresce a violência contra a mulher. Nem deu tempo de escrever a hashtag. O ciclo, sangue. Rayane Silva, poeta Nossa, pesada. muito, muito boa. Inclusive, é até um ponto que eu acho que era até interessante da gente falar aqui hoje, né? É, Sim, já quiser pegar o gancho, fica à vontade aí. não, é interessante isso, né? Assim, quando, né, primeiramente aí dava uma noite para todo mundo ter chegando, eu não sei direito Aham. como que eu vejo as coisas aqui não, sabe? Mas estou Não vendo um preocupa monte não, de se carinha tiver, amiga aí, alunos e ex-alunos aí, um beijo para todo mundo, já quero maravilha. agradecer. Se tiver perguntas, eu te passo aqui. Ai, você me passa, porque eu sou sonsa, não consigo ver essas coisas não. Mas Vai lá, não obrigada promete. aí todo mundo. E assim, eu acho que quando você me fez aí o convite, muito feliz de participar dessa live, desse coletivo, é incrível. Eu fiquei pensando muito assim, como que a gente poderia fazer aí uma live bacana e que não fosse nada assim de conteudista específico, porque, a meu ver, não faria muito sentido, né? Assim, a gente pegar Sim. um tema histórico assim, aleatório, tentar trabalhar ele aqui, principalmente para essa galera aí que tá estudando para o Enem. A gente sabe que existe uma rotina, né, a ser mantida aí nos estudos, que Sim. inclusive está cada vez mais difícil de se manter. Então eu pensei muito que eu acho que uma questão, uma forma, né, muito bacana da gente tentar, talvez, aproveitar ao máximo esse encontro, seria pensar em algumas situações que estamos vivendo hoje, né, o nosso cenário hoje, Sim. e tentar fazer algumas relações, né, com a nossa história, com o nosso passado, né. E aí esse poema aí que você leu traz algo muito, muito pesado mesmo, mas muito Sim. necessário de ser falado, né? A gente sabe que hoje, com o isolamento social, que a gente já passou aí, né, do terceiro mês, já estamos completando quase 4 meses dessa situação, a Sim. violência doméstica contra a mulher ela aumentou muito, né? A gente tem um aumento de mais de 50% da violência contra a mulher. E assim, e dados que também não condizem com a realidade, porque a gente sabe que a grande maioria das vítimas ainda não denunciam, né, gente? Principalmente nesse Uhum. contexto de isolamento, a denúncia ainda é muito mais complicada, né? Se até antes disso a gente já tinha uma realidade muito difícil, muito triste, Aham. isso aumentou ainda mais, né? E é importante a gente falar disso, né? De como que esse contexto atual é fruto da nossa história mesmo, né? Da nossa Sim. organização
patriarcal, do nosso passado aí colonial, também patriarcal, muito moldado também na presença aí, né, da força do homem, do patriarca como o provedor aí, desde sempre, né, o participante das decisões políticas, o participante das decisões familiares. Toda vez que eu trabalho com os meninos a questão do engenho produtor de açúcar, eu sempre faço questão de ressaltar isso com eles lá no nosso período colonial, né? O engenho Sim. não é uma produção ali econômica, ele não é um modo de produção apenas. Ele vai ser um modelo de sociedade. Se a gente pega o que é a nossa sociedade colonial, ele é um engenho ampliado. Porque aquele pater lá dentro os senhores de engenho, dentro do seu engenho, ele manda na sua mulher, nos seus filhos, nos seus escravos, no seu feitor, no padre da sua propriedade. Vamos pegar isso aqui e vamos ampliar. O que a gente vai ter na sociedade colonial? Os chamados homens bons, né, que eram senhores de engenho, que vão mandar socialmente nas mulheres, nos negros, né, escravos ou alforriados, nos homens pobres, enfim. Então, isso só se acentua ao longo do tempo, né? A gente sabe que esse nosso passado histórico, né, a ruptura com isso, ela é muito vagarosa, muito. E a gente, apesar de estar, né, a passos de tartaruga e tentando quebrar toda essa desigualdade, ela ainda existe, né, de forma muito, muito forte dentro dessa nossa sociedade. E uma das manifestações é essa, né? A gente ter, em um período de isolamento, o crescimento aí da violência contra a mulher registrado em um aumento aí de 50%, né? Então, infelizmente, é um reflexo aí de toda essa nossa conjuntura, dessa nossa sociedade, que condiciona mesmo, né, o gênero feminino aí a essa subordinação, né, a essa exploração. E não só isso, né? A gente sabe que muitas vezes a violência em si, ela não precisa ser necessariamente uma agressão física, né? Como temos também aumentado. Mas até o próprio fato da exploração, assim, enquanto... eu estava lendo um artigo esses dias que ele estava falando que nessas questões relacionadas, né, à casa enfim, a gente sabe que sempre houve uma tendência muito maior, né, por conta da nossa estrutura mesmo, em relacionar, né, o papel da mulher ao trabalho doméstico, né, não remunerado aí, né. E muitas mulheres, inclusive, adotam isso como profissão, justamente por ser um trabalho, né, que demanda muito, muito esforço, etc. E assim, dentro desse contexto do corona, né, dessa nova pandemia aí, a gente sabe que esses cuidados têm que ser reforçados, né? Então a gente tem muito mais trabalho para poder cuidar, para poder preservar uma casa, né? Os cuidados sanitários, etc. E isso demanda aí uma jornada de 4 horas mínimas por dia com trabalhos domésticos. E para mulheres que têm filhos pequenos, essas horas aí vão para o dobro. A gente tem aí uma média de 8 horas diárias, né? Então, assim, existe também a exploração nesse sentido, né, do esgotamento mesmo, e muitas vezes que pode ser respaldado por falas, por comportamentos, por cobranças, né, muito relacionadas aí a esse nosso histórico aí de bela, recatada e do lar, né, que precisa dar conta de todas essas funções, além, é claro, de lidar com, né, com todas as outras demandas, né, existentes. Muitas vezes até mesmo falta de dinheiro, dificuldade, enfim, todas as questões relacionadas aí a essa crise, né? E muito, muito importante essas colocações, Bruninha, que você faz, essa exposição, na verdade, né? É um caminho que as outras lives não tinham tomado e acho muito legal a gente falar disso. E você havia me falado que, mandou aqui nos textos, né, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto. Disso tudo que você falou, nós somos condicionados com aquelas frases de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e outras frases, mulher no volante, perigo constante, no fogão. Isso tudo contribui para essa violência, esse aumento da violência doméstica, né? E para que vire um pouco, que a convivência marido e mulher vire piada, né? As pessoas
Exato. ridicularizando suas parceiras, principalmente. Não aguento mais ficar em casa, minha mulher tá mandando eu fazer isso ou aquilo. Como se tivesse que mandar fazer alguma coisa, né? É Exatamente. um absurdo, né? E até mesmo, né, eu vi muito disso por aí na internet, essa questão do casamento e da relação a dois como um fardo, né? Do tipo assim, tá sendo insuportável ficar em casa, tá sendo É. insuportável essa rotina, nossa, alguém, eu preciso. Ah, e eu reclamava do trabalho, etc, né? E aí, Saudade do trânsito, né? Pra não ter que lidar com o bebê. Uai, poxa. exatamente, são questões assim muito problemáticas, né, que a gente vê aí atualmente ganhou aí uma proporção muito maior, mas é exatamente isso, né? Como que está sendo motivo, igual você falou, de piada mesmo, de chacota, essa questão da relação a dois, né? Que não deveria ser, né? Muito pelo contrário, né? Teoricamente, Deveria. a pessoa que você ama, né? Que você escolheu pra passar a Exatamente, vida. exatamente, não Bom, faz fazendo. sentido. Não faz sentido. Não, pode Fazendo falar. essa junção, Bruna, você acha que a pauta do ministro da Educação, principalmente, temos sendo da saúde também, ou tal, não tá? Você pisca, ele entra, você pisca, sai um. Então, é, duas coisas. A relação de estudo com a falta desse projeto de deseducação no mau sentido, que não é a deseducação que eu falei com o Marcelino Freire, escritor aqui no domingo, que ele disse que precisamos deseducar o que a gente já aprende como sociedade, né? Essa Uhum. deseducação do projeto da deseducação é deseducar, no caso deles, é educar do que eles acham que é o certo para que a gente sempre siga aqui, né? E Exatamente. como que a falta do ministro da Educação pode afetar no andamento do Enem? Isso é uma questão que ainda não apareceu por aqui. Nossa, então, a gente vive talvez o pior momento, assim, né, de crise que a gente passou, assim, é muito, muito problemático em muitos aspectos, né? Eu acho que se a gente fosse problematizar tudo, essa live tinha que durar uma semana, porque não ia Com faltar certeza. problema, né? Porque se tem uma coisa que a gente está tendo, é problema. E assim, essa situação que a gente está passando, ela é muito desesperadora, assim. Aquela questão que você comentou, né? Eu faço, essa frase aí do Darcy Ribeiro, ela é muito pertinente, né? Quando ele fala que a crise na educação não é uma crise, ela é um projeto político. E sempre vai ser um projeto político, a gente já sabe disso, né? Há muito tempo. A gente vive nesse país, assim, com plena consciência de que a gente não tem investimento na educação básica, não existe projeto futuro para ter. E a gente beira o absurdo, assim, nesse contexto, né, de pandemia, a gente está enfrentando esse momento aqui sem o ministro da Educação e sem o ministro da Saúde, em plena pandemia, né? É uma das coisas, assim, mais absurdas e surreais e realmente desesperadoras, né? Os estudantes aí que vão prestar o Enem, a gente precisa cuidar muito mesmo da saúde mental de vocês, porque não é fácil viver essa situação, né? A gente chega a uma situação muito absurda, a meu ver, que é assim, setores privados, né, iniciativas privadas, tentando remediar isso. Então, assim, a gente tem muito professor dando a cara a tapa, e a gente sabe disso, né? Primeiro com os trabalhos e a rotina de trabalho normal que a gente tem, e que está duplicada, triplicada, quadruplicada, né? Home office para professor, virou sinônimo de trabalhar 24 horas por dia. Mas, para além Sim. disso, a gente tem vários professores buscando alternativa de remediar problemas que não era para ser remediado por professor. Era para ser uma solução de gestão, era para ser uma solução de governo. A gente tinha que ter um projeto político ali, governamental mesmo. E o que a gente está tendo? Professor dando mão para aluno, né? Senão, existe, sim, é claro, né, toda a questão da valorização dessas medidas, mas a gente não pode romantizar isso, não, porque não é professor que tem que dar todos os seus pulos, né, para além de toda a sua rotina, toda a sua baixa remuneração, Remuneração, toda o a, salário. Né? toda a sua rotina extremamente desgastante, e além disso, né, assim, achei muito engraçado, assim, eu ri para não chorar, né, uma situação que eu vi recentemente de um estudante reclamando que tem muito professor fazendo muita coisa, canal no YouTube, página no Instagram, live, etc.
E aí comentou, nossa, mas o fulano não tá fazendo nada, né? Tá só dando aula, tá só trabalhando. Isso, olha como que a situação inverteu. A gente está cobrando Sim. do professor auxílio, ajuda, socorro. E não era para ser assim, né? A gente está tentando remediar com a iniciativa privada aí de uma categoria muito desvalorizada, posturas e auxílios que não era para ser nosso, né? A gente faz porque Não tem nem realmente estrutura para ter, né? não tem, cara. A gente está tendo que ter, assim, professores se virando. A gente pensa assim, no meu caso, por exemplo. Eu sou uma professora com 24 anos. Então, assim, eu querendo ou não, eu tô junto com essa geração aí. E professores mais velhos, que estão tendo que se virar e fazer o impossível para conseguir aprender a Sim. mexer no celular, aprender a fazer live, corrigir prova online, é extremamente desgastante. Então, assim, o papel inverteu. A gente está cobrando a iniciativa privada aí dos professores de uma categoria que já é muito desvalorizada, posturas e práticas aí que não deveria ser nossa, né? Deveria ser do Estado. Então, assim, o estudante hoje, principalmente, né, que vai fazer um Enem, ele está numa situação muito complicada, porque passar por isso sem o ministro da Educação é muito desesperador. E, assim, eu fico pensando como que realmente, né, a gente tem duas questões básicas aí em xeque, que é a falta de um ministro da Educação, a falta de um ministro da Saúde em plena pandemia. E, assim, são situações que não têm urgência de serem resolvidas, né? A gente está aí há 50 dias, sábado fez 50 dias que a gente está sem o ministro da Saúde ali, integral mesmo, né? E isso não tem urgência de ser resolvido. E a gente pensa que o Ministério da Justiça conseguiu ser substituído em 5 dias. Então, assim, é mais uma vez o reflexo de toda a nossa história mesmo, né? O investimento à saúde, né? O investimento à educação, eles nunca foram necessidades básicas do nosso país, eles nunca foram prioritários, né? E hoje, assim, muita gente acha que isso é uma situação de agora. Mas não é. Isso é uma situação nossa desde sempre. O negócio é que essa pandemia e essa situação nossa trouxe isso à tona, né? De forma, assim, gritante. Mas esse é um problema nosso de muito tempo, né? E a gente só está tendo isso sendo mais escancarado por conta desse cenário mesmo de pandemia. E uma das coisas que me preocupa muito, para além disso tudo, né? Para além da gente não ter um ministro da Educação, o que afeta todos os estudantes, né? E não só estudantes, né? Professores, enfim, pessoas que são diretamente ligadas a isso, a questão da dificuldade do acesso à educação, né? Porque a gente precisa sempre levar em conta também que, para além disso tudo, a gente sempre precisa fazer um recorte de classe, né? Em todos os problemas que a gente tem no Brasil. E assim, somos muito privilegiados, né? Eu falo o seguinte, o fato, por exemplo, de a gente estar podendo aqui fazer essa live, ter essa discussão com essa galera aqui, que está podendo ter acesso a isso já é algo também de muito privilégio, já é uma né? vitória, né? Já é uma vitória, com certeza. E cada vitória conta aí, né? Na busca pelo sonho, na busca pela vaga na universidade. Mas, e quem não tem, né? E essa galera, e essa porcentagem aí enorme de estudantes que vão fazer o Enem e que não tem acesso. Não tem acesso à educação, não tem acesso à internet, né? Oi, você ia Eu tenho falar? uma pergunta para te fazer. Eu tenho uma Pode falar. pergunta com relação a isso para fazer, mas eu só vou ler uns comentários aqui. A Laurinha, minha companheira, está falando que ama a história e ama ver que tudo tem um presente, uma razão histórica ou um exemplo histórico, tudo no presente, né? Todo presente tem. Sim. E não conhecer a Bruna, estou amando. E o Barroso, que é professor Não. também, educador de arte, está falando que, já dizia Darcy Ribeiro, a crise na educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Foi através dessa frase que a gente começou, Barrosinho, a trocar essa Exatamente. ideia. E Exatamente. com isso, Bruninha, como você acha que caso sim, a gente vai aparecer futuramente nos livros de história esse momento atual do Brasil e como isso vai ser colocado para os estudantes futuros? Você acha que dá para ter uma noção? Olha, eu já vi muito meme sobre isso, inclusive, né? Coitado dos professores de história, né? Terem que explicar aí o que foi esses últimos anos, né? Olha, eu acredito que assim, o que a gente. Eu vi muita questão também, nossa, entrar para o livro de história é muito ruim, né? Porque realmente a gente está protagonizando aí
um cenário muito peculiar da nossa história, muito triste, né? E assim, eu acho que, para além de tudo, a gente sabe que todo fato histórico e até todo acontecimento, ele tem visões, né? Assim como a gente sabe que, inclusive, o momento que a gente está vivendo agora, a gente já tem, né, visões extremamente diferentes em torno da mesma situação. O que eu espero mesmo, né, que venha é o seguinte, o que eu acredito muito a história não se repete, né? Eu não acredito nisso porque é o que a gente sempre fala, né? Os contextos históricos são diferentes, os sujeitos, os tempos, mas a história existe também para a gente aprender com o passado, né? Assim, ela é muito necessária para que a gente tente, de alguma forma, remediar problemas passados, não cometer os mesmos erros, né? E tentar projetar aí um futuro melhor, né? Então, assim, o que eu penso, né, e o que eu espero que seja aí, que conste nos livros didáticos aí, nas discussões futuras, assim, né, falando aí pelo meu ponto de vista, né, é claro que a gente tem que ponderar várias situações econômicas também, sociais, de 1 milhão aí de categorias existentes, né, mas, pelo meu ponto de vista, o que eu acho que é essencial que se fale no futuro sobre isso é quem de fato segurou essa situação nas costas, né? Assim, é valorizar quem realmente, classes aí, categorias que foram indispensáveis para esse cenário, né? Então, é preciso, por exemplo, que se traga nos livros didático a importância do nosso sistema de saúde, de como foi importante valorizar a saúde Emendar uma outra pública. pergunta nisso. Você acha que a cloroquina é a nova, você acha que a cloroquina é a nova revolta da vacina? Pois é, tá com cara, não tá? Tá com cara de história se repetindo, né, gente? Que loucura é essa? Então, adaptada, mas de uma mesma maneira, né? Exatamente, eu acho que sim. É isso, sabe? A gente vê questões históricas, né, problemas, na verdade, sociais sendo trazidos à tona em momentos específicos da nossa história, né? Então, quando a gente fala lá da gripe espanhola, por exemplo, final da Primeira Guerra Mundial, quando a gente fala lá de 18, por exemplo, 19, a nossa saúde pública deu grito. Na hora, a gente enfrentou uma pandemia que nunca esperava que ia acontecer, ninguém tinha nem noção do que era aquilo, né? E quem deu o grito aí de que precisava de socorro foi a saúde pública. Ela falou, olha, sim, é isso aqui, cara, a gente precisa de investimento nisso, porque senão a gente não dá conta, né? Quem segurou aí os efeitos da gripe espanhola no nosso país não foi nenhum setor, senão o nosso setor de saúde, né? As nossas enfermeiras, o nosso corpo ali, que estava na linha de frente, né? Ele traz, a gripe espanhola naquela época traz a enfermagem, né? E a entrada massiva de mulheres no corpo de enfermagem, e elas seguraram muito aquilo ali, sem inclusive saber com o que elas estavam lidando, né? Então eu acho que, assim, esses momentos históricos, eles dão muito o grito e eles levantam a bandeira de problemas que muitas vezes ficam mascarados, né, por N questões, e que precisam, e que surgem de uma forma muito esmagadora, né? Então, assim, essa questão que a gente está vivendo hoje, essa situação que a gente está vivendo hoje, para além de vários outros problemas, né? Ela traz isso para a gente, olha, a saúde pública precisa ser valorizada, né? Quem está segurando isso aí nas costas, né? Esse monte de número aí de infectados, contaminados, que não para de aumentar, é a nossa saúde pública, e que continua aí aos trancos e barrancos, tendo que viver da forma que dá, com o dinheiro que chega, né, com os equipamentos que chegam, que na verdade não chega, né, que a gente não sabe nem para onde que vai isso aí. E assim, falando por mim, né, eu acho que cada um traz aí uma questão forte, né, mas falando por mim no ponto de vista da educação, né, esse momento mostra pra gente que a educação precisa de socorro também, né, a gente precisa diminuir as desigualdades aí na nossa educação, né, valorizar esses profissionais, né, profissionais da saúde, né, principalmente, assim, eu falo muito da questão da enfermagem, né,
por ser aí, por não ter o status que tem, né, a medicina, por exemplo, mas ser aí, tá aí diretamente no fronte de batalha, uma categoria também muito subvalorizada e que né, teve lá o seu papel muito primordial lá em 18 com a gripe espanhola e continua até hoje também sendo subvalorizado, né? E que precisa também de socorro. Então, assim, eu espero que no futuro, né, nos livros didáticos aí, exista esse reconhecimento de classes, de setores, de categorias que precisam ser realmente valorizadas, né? Para além do caos político que vai ocupar aí páginas e páginas dentro dos livros do futuro. Mas posso só comentar aqui uma questão relacionada ao seu comentário? Essa questão da revolta da vacina que você traz, ela é muito interessante para a gente pensar também a nossa situação hoje, né? Se a gente parar para pensar aí, a gente vive mais de 100 anos aí de diferença, né? Desse contexto da revolta da vacina para hoje. E para quem não se lembra aí, foi uma revolta no contexto aí republicano. E assim, ela acontece justamente porque o governo começa, né, um projeto aí de vacinação obrigatória contra a varíola, né? Que estava aí em surto no Rio de Janeiro aí da Primeira República. E o seguinte, né, o problema não foi a vacinação, né, o que eu sempre falo, vacinação é algo muito positivo, isso melhora a qualidade de vida de um país, isso melhora, né, a saúde, o bem-estar, enfim. Mas qual que foi o grande problema, né, que leva à revolta da vacina? A falta de instrução, né, para as camadas mais pobres da população, né? Então, você ter o diálogo aberto com a população, você conversar sobre o que e principalmente a camada pobre do Rio de Janeiro, naquela época, que já estava sendo completamente escorraçada, né? Com o projeto de urbanização lá do prefeito do Rio, a gente estava tendo os cortiços sendo destruídos para virarem lá avenidas, etc. Então, tudo isso, né, somado, gera, né, o efeito aí na cabeça da camada mais pobre de que eles serão exterminados, né? E aí a gente para pensar, né, que de 100 anos para cá, muita coisa, né, teoricamente mudou. Mas não mudou. Por que não mudou? Porque, assim, apesar da gente ter hoje, por exemplo, televisão, jornais, Instagram e etc., que tentam fazer uma campanha acima de tudo que está acontecendo, o problema não está aí. A gente volta na questão da educação básica. Onde que a gente aprende sobre vacina? Onde a gente aprende sobre imunidade, sobre imunização? Onde que a gente aprende sobre cuidados, higiene, o corpo, a saúde, a prevenção, as profilaxias? É na escola e é na educação básica. E a gente tem um histórico de desvalorização, principalmente da educação básica, né? A gente sabe disso. Então, a gente ainda encontra hoje, nesse contexto que a gente já sabe que também tem N problemas, porque também não é todo mundo que tem acesso ainda a meios de comunicação, etc. Mas, além disso, a gente encontra muitos discursos do tipo, eu não contraio isso, meu sangue é O. Eu não, isso, na verdade, é igual uma gripe. Enfim, uma série de discursos... Histórico de atleta. Um histórico de atleta, exatamente. E se a gente para aí para poder ver aonde que está a falha, não é porque essa pessoa não assiste jornal, ou muitas vezes também, não é porque essa pessoa não ouve na rua, é porque essa pessoa não teve educação básica, não teve acesso à educação. Não tem como você cobrar dessa pessoa que ela entenda os efeitos de um vírus no seu corpo, e o que ele faz, etc., se você não sabe o que é um vírus. Se você não sabe, né, enfim, como que você, né, e principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, de muita desinformação, né? A gente tem aí muito... a gente já sabe que, principalmente naquele início, notícias mudando o tempo todo, né? Usa máscara, não usa máscara, é assim que faz, não pode, isso não pode, tem que usar isso. E aí a gente pensa, né, assim... A gente tem muita desinformação, a gente tem muita fake news sendo disseminadas, e você quer cobrar dessa pessoa que ela consiga, de fato, ter uma compreensão ideal do que está acontecendo, com base em notícias que mudam o tempo todo, que são distorcidas o tempo todo. Então, eu volto na tecla, né, que a gente supera isso com investimento na educação básica.
porque aí a gente tem pessoas realmente entendendo, né, a situação. Eu acho que tem até uma pergunta que tem muito a ver com esse assunto, que é o do Rafael Souza, que também é historiador, perguntando, Bruna, o governo atual tinha um projeto de ensino à distância para as escolas públicas. Hoje vemos que não é eficaz. Como dar consciência à sociedade carente mais afetada? Que é um pouco do que você estava falando, né? Investir em Exatamente. educação, mas como atingir essa população mais Exatamente, né? para baixo da linha da pobreza? Isso. Por isso que essa questão da educação, o investimento em educação, ele é um investimento muito complexo, né? Ele é um assunto realmente muito complexo. Porque muitas pessoas acham, investir em educação é construir escola. Investir em educação é dar livro, né? Para quem viu aí o Bacurau, né? Achei muito interessante aquela cena, não sei se todo mundo já viu. É o prefeito que entra e joga livro dentro da cidade. Estou investindo na educação. Eu despejo um caminhão de livro e vou embora. E vou embora. Fiz minha parte, investi na educação. Né? É um projeto muito mais complexo, né? E assim, existia mesmo esse projeto de começar a implementação da educação à distância. Vimos que ele não deu certo, né? Por N motivos. E justamente porque a gente tem uma divisão muito clara, né, de renda no nosso país, né, um recorte muito problemático e que a gente não tem, né, capacidade aí de acesso a todo mundo. Existem várias formas de se pensar em resolução desses problemas, né? Depende de qual é o seu objetivo. O seu objetivo é implementar a educação à distância? É esse? Porque se for, a gente tem que remediar de várias formas. Então, a gente tem que começar a garantir o acesso à tecnologia, e aí a tecnologia entra tanto o suporte técnico de aparelhos, quanto de internet, de prover coisas, inclusive gratuitas, né? Essas vias de acesso aí, que seja Wi-Fi, fibra ótica, enfim. Então, você tem que ter muito claro o que você quer, né? Assim, agora, se a ideia, né, não necessariamente perpassa aí por essa questão da distância, né? É mais um investimento à educação, a gente tem que fazer realmente projetos, né? Não estou dizendo que isso é fácil, isso tem que ser, inclusive, né, muito bem pensado com prefeituras, com estados, enfim, de fato, implementação de escolas, inclusive em regiões carentes, que não possuem esse acesso, professores qualificados e bem remunerados, porque nenhum professor vai trabalhar de graça. Isso não existe. Apesar que a gente saiba que muitos fazem isso, né? Ou quase fazem isso. Mas de novo, aquela romantização que não pode ser via de regra, né? Então, assim, professores qualificados e incentivados, né? Assim, bem remunerados pela carga de trabalho que eles têm. Só que a gente passa por uma questão também, além disso, né? Da questão das escolas, do profissional, do acesso à escola, que a gente sabe que muitas vezes não existe, né? Questão pô, a gente tem um lugar que não tem asfalto, sabe? Que não tem, então, o aluno tem condição de ir para a escola. Ou dentro da escola ele não tem acesso a material, porque não chegou livro do governo, por exemplo, não tem acesso a uma biblioteca. Então, assim, não é pegar e construir escola, levantar 4 paredes e falar, investir em educação. Não investiu, né? A educação não é escola. A educação é todo esse contexto. É uma coisa estrutural, né, Bruninho? Isso, é uma coisa estrutural. Até mesmo quando o aluno tem acesso à biblioteca da escola, ele não pode pegar qualquer livro que ele quer na hora que ele quer, né? Isso também é uma barreira que espanta todo mundo. Exatamente. Ou muitas vezes essa que você falou, né? Ler leituras obrigatórias, né? Aí pega lá uma criança e um adolescente, né? Sei lá, de 11, 12 anos, que muitas vezes tem um universo aí enorme de curiosidades, etc. E fala, por exemplo, não, você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tipo assim, errado? Não, mas, poxa, você não tem que impor a maneira isso. como é colocada, né, não é a maneira certa. Você não tem que pegar um menino... você não tem que pegar um menino de 11 anos e falar, você vai ler Machado de Assis. E falar, se você não lê isso, né, você não é culto, ou você não vai enfim, passar na sua prova, etc. Né? Tem vários problemas aí, porque isso é inclusive uma discussão, né, que nós aqui, né, eu vejo que tem muitos professores aí, nós da educação, né, na licenciatura, a gente trabalha muito isso, né? A forma que a educação é implementada no nosso país não é ideal, né? Assim, todo o modelo, toda a organização, todo o sistema de educação é muito problemático. E como eu falei, ele não perpassa só a questão da educação.
Porque vai, de novo, né, a gente esbarra também em um recorte também socioeconômico. Porque não adianta, por exemplo, a gente ter escola, não adianta a gente ter o professor, os livros, o caminho, a estrada asfaltada, o Wi-Fi na escola, se esse menino precisa trabalhar para ajudar em casa. Se esse menino não consegue... Fome, né? Se esse menino, o tempo que ele está ali na escola, para ele é prejudicial, porque ele podia estar trabalhando para ganhar dinheiro para ajudar em casa, porque a condição dele não permite que ele estude. Obriga ele ao trabalho, porque ele precisa ajudar nas contas da casa. Isso é uma realidade de muitas pessoas, inclusive em cidades médias, né? Não só em roça. Tem gente que acha que isso é uma realidade só de roça. Isso é uma realidade nossa, de Belo Horizonte. Sim. Você acha que isso tudo que você está falando tem a ver com a falta da diversidade na política, da diversidade e representatividade na política? Com certeza. Excesso de homens brancos e ricos? Com certeza. Como que isso interfere nessa coisa, assim, nessa estrutura toda que a gente está falando? Eu acho que hoje, né, esse esvaziamento político que a gente tem, ele reflete na situação que a gente vive hoje, né, também, assim. De novo, a gente volta na questão, né, a crise da educação não é uma crise, é um projeto político, né, e é preciso, né, para além de mover vários outros pauzinhos aí, a gente pensar na questão que move isso tudo também, que é a política, né? Como eu falei, né, o investimento na educação, ele não deveria vir, estamos caminhando no sentido oposto, né? Ele não deveria vir da iniciativa privada, ele deveria vir ali de um projeto de incentivo governamental, ele deveria ser um projeto de Estado, né? E, assim, muitas vezes a gente pensa, né, eu falo isso muito com os meus alunos, né, a gente pensa muito em política em quem está na presidência. E o que eu falo com eles a presidência é a cereja do bolo. Tem muita coisa para baixo, muita coisa que deveria ser muito mais valorizada. Então eu falo assim, a gente não vive em um país que a educação política é incentivada. Você, assim, às vezes a gente vê várias pessoas chegando com seus 18 anos, talvez indo votar pela primeira vez, sem consciência do que faz um vereador, o que faz um senador, o que faz um deputado, e sendo que, assim, a ideia era justamente essa, né? Discute-se muito hoje, até de maneira muito intensa, brigas aí entre presidentes da República, X e Y, e isso tomou uma proporção gigantesca nas últimas eleições, né? Enquanto isso, a base da nossa política não é falada. Pessoas que votam nos nossos projetos de leis, né? Pessoas que vão definir muitas vezes, né, questões super importantes para o nosso futuro, pessoas não sabem o nome. E como seria importante, né? O que é essa questão da representatividade política, né? Isso, a grosso modo, é o que eu falo com os meus alunos, né? Eu penso assim, eu represento ali a categoria dos professores, eu sou professora. Qual que é a ideia, né, da coisa? Eu sempre tenho que escolher pessoas para ocupar cargos públicos que, quando vier uma ideia aí de, por exemplo, desvalorização, a gente quer diminuir o piso salarial de um professor, a gente quer fazer isso, eu tenho que ter plena consciência de que eu votei em pessoas que, na hora que isso chegar, vai falar, não, eu discordo, porque eu sou a favor da educação, e isso está errado, isso é um atraso. Então, essa questão da representatividade política, né? Você precisa buscar referência na política de pessoas que assumam os seus interesses, né? E qual que é o grande problema hoje? Isso é muito raro. O esvaziamento político é muito grande. A gente continua tendo a mesma elite agrária da época colonial ocupando o nosso Congresso, por exemplo, né? Então, quando a gente vê lá, no início da nossa história, nosso passado colonial, aqueles homens bons lá ocupavam a Câmara, porque você precisava, quais eram os pré-requisitos? Ser homem, branco, católico, proprietário de terra e escravo. Resumindo, senhor de engenho, né? Quando a gente entra lá no Império, o voto é censitário, vota quem tem renda. E para se candidatar a cargo público, você tinha que ter uma renda de 300 mil réis anuais. Ou seja, a elite agrária. Quando a gente entra na República, a gente tem lá a chamada República Oligárquica, né? Principalmente lá a alteração entre Minas e São Paulo na presidência. E quem era essa oligarquia, esse governo de poucos? A elite agrária. Então, assim, isso nunca mudou. A gente vive ainda
um governo e uma política, né, em que a elite agrária, você falou assim na forma perfeita, né, a elite agrária masculina, branca e rica, assumindo aí os nossos, né, diversos setores públicos, né, e assim, pessoas que muitas vezes representariam interesses próximos, né, ao de cada um aí, das minorias sociais, não são eleitos, né, ou não conseguem chegar lá, porque a gente sabe que, assim, o jogo político, ele é muito cruel nesse sentido, né? E, assim, aí a gente vive um problema que ele é em cadeia, né? E aí a gente continua tendo essa mesma elite agrária no poder e que não vai valorizar questões que não sejam ligadas, por exemplo, ao agronegócio, às minorias, né, indígenas, Não vai quilombolas. passar boiada, né? Enquanto tem gente morrendo, não vai passar boiada. Não vai, vai Exatamente. falar que odeia preto, que odeia indígena, né? Falou os povos, Exato. mas tenho certeza que ele quis dizer que odeia os povos em si, não os termos, né? Então, Exatamente. o ministro da Educação falar uma coisa dessa em plena reunião ministerial e não ter nenhuma repercussão negativa, isso retrata tudo Exatamente. que você falou aqui, né? Exatamente. Em uma situação que a gente vive e que, assim, que a gente tem que lutar, que o professor, ele comemora quando aparecem aí questões indígenas na prova, quando aparecem questões Uhum. aí de comunidades quilombolas, quando apresenta questões das diversas minorias, né, de movimentos feministas, etc., e a gente vê, né, uma fala dessa de um ministro da Educação, é extremamente doloroso, né, mas, assim, mais uma vez a gente volta a essa questão, né, de que a educação continua sendo aí também articulada por esses grandes grupos, por essa grande elite aí, muito ligada, né, a esse nosso passado ainda colonial, né? Sim, com certeza, que é muito presente ainda. A gente tem estados que vivem o coronelismo na flor, né, na sua presença até hoje. É o caso do Sarney, no Maranhão. Se você for Exato, pegar os Dória, os Covas, são pessoas que têm essa historicidade já coronelesca, né, na sua tradição familiar. com E aí certeza. a Laura pergunta como a prova do Enem talvez possa cobrar questões de atualidade, mas sem sujar a imagem, já que não será contra a política, o que eu acho que é impossível, É basicamente impossível. particularmente. É Tem uma basicamente pessoa falando que impossível. você é maravilhosa aqui, ó, a Dias CW, Bruna é tudo, não dá para saber o nome dela, mas Quem? deve Ai, ser sua aluna. é a Vanessa. Inclusive, hoje é aniversário dela, minha aluna, Vanessa. Parabéns para Parabéns, você, Vanessa, 18 se anos, estiver por aí. em plena pandemia. Seu presente vai ser a aprovação do Maravilha. Enem, no Enem, tá bom? Prometido aí. Vai, vai. Massa demais. Mas, o que mais? Tem mais alguma coisa? Eu não consigo ver nada. É, Não sei ver não, de isso. comentário, por enquanto só isso mesmo. Tá passando na tela aí. Só Ah, toma tá. cuidado para você Não sair, né? não Do jeito que eu sou. passa, porque você passar forte, ele passa pro lado e você sai Ah, da live. tá. Pelo amor de Deus, entendi. Mas é só isso. Roberto Engranado, meu parceiro, mandando coração. Jéssica Aline teve aqui ontem falando de biologia. Ô, Bruninha, e como Oi. que as questões das minorias, Hum. questões de gênero na pandemia, né, que é o próximo tópico aqui, como que isso afeta, não só com questão de violência, mas com incitação ao ódio? Porque eu vejo que muita gente fica sem ter o que fazer, consome porcaria, se baseia em fontes porcas, não procuram fontes rápidas, e isso vai contaminando a cabeça das pessoas a reproduzirem, muitas vezes nem reproduzir, é produzir mesmo, É. comportamentos agressivos, comportamentos machistas, homofóbicos, e numa realidade onde a gente está ganhando tanto espaço com relação a isso, nesse contexto recortado de pandemia, essas coisas estão se evidenciando. A questão do Uhum. racismo também. Então, mas do racismo é um longo texto, né? Queria focar um pouco É. mais nessa questão dos gêneros mesmo na pandemia. Se você pode É. falar um pouco sobre isso pra gente. Eu acho o seguinte, na verdade, o que eu penso, né? Que a gente pensa em muitos avanços ali ao longo da história, né? E eles existem mesmo, se a gente Uhum. for pautar em questões cronológicas mesmo, né? Conquistas, né? Direitos, enfim. E eu sempre ressalto isso, tá? Não é mérito de ninguém, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de governo Vargas, né?
Ah, em 32 veio o voto feminino. Vai defender o voto feminino. Né? As mulheres conquistaram o Uhum. voto feminino. Ah, veio leis É, trabalhistas. Ganhamos leis trabalhistas. Não ganhamos nada, que ninguém dá nada pra ninguém, né? Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né? Deu a Maravilhosa ela. abolição, né? Sensata, fada sensata, né? Coitada. Nada mais estava aí do que em uma situação extremamente, né, de pressão aí, por forte, Desfavorável a ela, né? desfavorável a ela e por forte pressão no movimento negro mesmo, abolicionista, enfim, né? A gente O sempre povo preto precisa já era dar. livre, independente dela assinar ou não também, né? Exatamente, Eles já exatamente. estavam Era um pulo, revoltados com né? isso. Era um pulo. E assim, é importante a gente pontuar isso, né? Os agentes históricos por trás de todos os avanços, né? É sempre Uhum. o povo, né? Ninguém ganha nada, ninguém dá direito para ninguém, todo mundo conquista isso, né? Com o passar do tempo. E assim, hoje, né, com esse contexto de pandemia, eu acredito que o seguinte, muitas vezes, né, esse isolamento aí que a gente está vivendo, ele traz para nós uma situação que a gente já enfrentava, mas que como a gente tinha o convívio social, era meio disfarçada, que é assim, né? É a segurança que te traz ficar atrás da tela de um computador ou atrás da tela de um celular. Entendeu? E isso, além de você consumir muita coisa, né, porca mesmo, igual você falou, e esse esvaziamento de conteúdo, a gente tem a segurança que estar atrás de uma tela te dá. Então a gente tem o afloramento. Por isso que eu penso que assim, não é que a gente regrediu na pandemia. A gente não regrediu. O ser humano não Uhum. mudou com o isolamento social, assim, não, antes eu pensava assim, agora eu mudei. Isso não faz sentido. A questão é a segurança que isso te traz hoje, né? Porque, assim, pessoas que continuam, né, discutindo, produzindo material, se envolvendo em causas, etc., continuam ali, continuam produzindo, continuam falando, continuam buscando seus espaços de fala, continuam, enfim, né, tentando se firmar em alguma coisa, em algum lugar. Mas o que existe hoje, a gente tem a tranquilidade, né, de estar aí dentro da nossa casa e que consumindo tudo isso, né, e muito motivados também por essa situação, que muitas vezes é estressante, a gente tem uma facilidade muito grande de solução aí de discurso de ódio, né, em Uhum. fotos, em vídeos, em manifestações, enfim, em qualquer coisa que seja, justamente por conta disso, né? Porque hoje ficou muito mais fácil você, né, com esse contexto de isolamento, você odiar as pessoas, porque isso não te traz Sim. nada. O que pode trazer? Te fazer perder seguidor. Tudo bem, as pessoas que você tem ali possivelmente pensam da mesma forma que você, né? Então, É isso que eu ia assim, falar, você tem uma facilidade em se conectar com quem pensa igual. Você torna exato, polarizado o pensamento, né? exato. É a bolha, né? Então, assim, o seu Instagram é a A sua bolha. bolha. Você não mantém ali pessoas, né? A grande maioria das pessoas, contatos aí de pessoas que não se articulam com você. Então, assim, é por Uhum. isso que a gente percebe, né, um aumento muito grande também dessas, dessas manifestações aí, desses discursos aí de ódio que a gente está tendo, justamente por causa disso, né? Porque eu acredito que hoje a situação que a gente está facilita muito isso, né? E você consegue destilar o que quer que seja aí que você pensa, e qual que vai ser a consequência? E o pior disso tudo, assim, pessoas que ainda vêm com o respaldo da liberdade de expressão, né? Ou do tipo, Instagram é meu, eu falo o que eu quero, hoje existe liberdade de Uhum. expressão. E é justamente por se pautarem aí em um discurso muito raso de liberdade de expressão, que não tem nenhuma base sólida por baixo, que a gente tem, por exemplo, esses discursos aí fascistas aparecendo, né, de cunho, de apologia ao nazismo, por exemplo, né, né, falas aí neofascistas, neonazistas, que começaram a surgir, aparecer aí, porque hoje ficou muito fácil, você joga lá a liberdade de expressão e fala que é o que você pensa, né, só que muitas A vezes... liberdade de expressão, você consegue manipular, né, a sua liberdade, Exato. o que você diz. Tem um contexto, por exemplo, que os seguidores mais ferrenhos do presidente, quando criticavam que ele saía sem máscara, que ele dava rolê na rua, apertava a mão do feirante, xingava. Aí agora que ele foi infectado, né, testou positivo, não pode desejar a morte dele não, porque isso pode pegar qualquer um, tá morrendo 60 mil pessoas, então Aham. algo que é de responsabilidade dele é usado pelos seus seguidores para defender ele, sendo que muito disso tem a ver com a responsabilidade do próprio, né?
Então eu sou a Exatamente. favor desde que seja favorável para mim, né? Exatamente, exatamente. Então você enquadra, né? Você se enquadra aí no que é mais pertinente, né? E o pior disso tudo, né? Que é sempre o que você falou, né? Falas e discursos aí com cunho muito assim de ódio mesmo, e falas extremamente violentas e agressivas, né? O que já é uma situação muito problemática que a gente tem hoje, porque principalmente por conta desse isolamento, né? Acentua muito mais, porque brigar pela internet é muito mais fácil, né? Apesar Sim. que a gente viveu há pouco tempo atrás, né, nessas últimas eleições, realmente a gente viu que a coisa esquentou até mesmo fora disso, né? Mas essa situação que a gente vive hoje, infelizmente, é uma situação que vai, né, se perdurar aí, né, por todo esse processo de pandemia, né? E possivelmente até mesmo depois, né? Porque a gente sabe que tinha O muitas pessoas, pós-pandemia, né? a Muito gente sabe que incerto. tinha muitas pessoas que se escondiam muitas vezes, né, por trás de falsos discursos aí, e que agora também que botaram a cara, não vão fazer questão também de se preocupar, né? O grupo aí foi selecionado, né? O grupo seleto de amigos e de seguidores aí da bolha já foi feito. Então vai ficar Sim. muito mais fácil, né? E como é que quem quiser passar no Enem, na sua opinião, assim, pode fazer para furar um pouco essa bolha de limitações? Quais caminhos, por onde eu posso me informar sobre história, conteúdo, especificamente para vestibular e Enem? Tem algum lugar que você fala, esse Meu lugar eu canal, aqueles. confio? Tá lá no meu canal, me Obviamente explica a eu iria história. falar disso, né? Iria falar disso. Pode começar por ele, que é uma Não, fonte que eu indico. aí, Inclusive tem o vídeo lá que, para quem quiser ver, que saiu agora um que é história, né? Mas tinha saído um sobre gripe gripe espanhola e espanhola. Covid-19, que tá Isso, tem. maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Então, eu ia falar disso. Claro que eu vou aproveitar a deixa, né? Eu tenho um canal, né? Imagina. Para quem não sabe aí, para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube muito recente, né? Eu abri justamente nesse contexto de pandemia, justamente dentro daquele contexto que a gente, né, estava falando de professores aí que tentam, né, fazer o possível para tentar democratizar aí o acesso à educação, né? Aí eu vi com esse projeto. Então, Já quem tem quase quiser. 1.000 Bruna Lovers já. Ai, você viu? Vamos lá, arrumar aos 1.000. Nossa, eu nem, Legal nem, nem demais. acreditei, né? Tá crescendo rápido, ainda bem. Mas eu acho que mostra justamente isso, né? Assim, a necessidade que a gente está tendo também de tentar mediar, na verdade, de minimizar os impactos do Uhum. distanciamento, né? As pessoas estão consumindo muita videoaula justamente por isso. Porque a gente sabe que está tendo muita dificuldade de acompanhar a aula online, quando elas existem, né? Sim. De conseguir se organizar. Isso existe, né? Então, assim, as pessoas estão consumindo mesmo material aí online, o que é muito bom, assim, nesse sentido, né, de que se você pode, se você tem acesso, né, eu acho que isso é muito bom. Então aí deixa aí, né, a indicação do meu canal, me explica essa história lá no YouTube. Quem quiser pode Tem o ir, se arroba, inscrever. né? Isso, aí Me explica no, essa no história, esse Instagram é perfil arroba me explica essa que tá aqui história. online agora. Isso, e lá no YouTube é o Me Explica Essa História. E assim, eu acho que é isso, sabe? Vamos pensar aí. Falamos, fomos muito assim, realistas, né, nessa conversa, já Uhum. apontamos aí muitas dificuldades, muitos problemas. E eles existem, a gente não tem que fingir que eles não existem, porque eles existem. E porque se a gente finge que eles não existem, eles não serão resolvidos, nunca. Então a gente tem que apontar o dedo e tem que falar, olha, isso precisa arrumar, isso existe, entendeu? Isso está com problema, isso não está funcionando, isso precisa ser resolvido. Então, assim, a gente precisa, né? Porque senão a gente se acomoda, e se a gente se acomoda, as coisas continuam como estão. Então, assim, apesar disso tudo, o Enem está aí, né? O Enem existe, né? Ele vai acontecer. E não se nunca aconteceu, né? Até 2020, isso não aconteceu, não vai ser em questão de meses que a gente vai ter uma revolução na educação, não. Isso não vai acontecer. Não, não precisem Jamais. esperar que isso vai acontecer. Porque Ainda sabe, mais sem um guia, né? ainda mais sem um guia, ainda mais sem um ministro da educação ou ministro da educação, né? Então, assim, infelizmente isso, né? É cada um tentar buscar formas mesmo para conseguir lidar com todo esse cenário, né? Então, olha, de fato aproveitar que por mais que a gente não tenha, né, o incentivo aí
do Estado, de uma gestão, a gente tem muito professor disposto a ajudar. E isso é muito bom. Assim, hoje vocês conseguem materiais excelentes de todas as disciplinas para o Enem. Assim, a gente tem muito canal bom. Se a gente para aí no YouTube, muita plataforma de aula boa. Vale a pena criar uma série de estudo voltada para isso, né? Mas se planejando para não ficar assistindo coisa picada também é importante. Isso, né? E eu acho que sim, exatamente, né? É tentar manter. Eu falo tentar porque eu sei que é difícil, porque a gente tem que lembrar que você não está de férias em casa, né? Existe uma pandemia acontecendo. E cada estudante aí enfrenta situações que a gente sabe, né? Familiares, financeiras. Então, assim, na medida do possível, tentar manter uma rotina próxima ao que você tinha no presencial. Então, isso é muito importante, né? Tentar manter aí uma organização, né, dos seus estudos e tentar buscar pessoas, assim, dispostas a te ajudar de forma confiável também, né? Porque aí, senão a gente cai naquilo que a gente falou, né? Não adianta você tentar estudar para um tema X, né? Escolhendo algum canal ou algum site que não, de procedência duvidosa, né? As informações. Então, você precisa se segurar bastante, né? Uma coisa que eu percebo muito, que eu acho que é uma coisa positiva, né? Se é que a gente pode pensar dessa forma, desse contexto, é que pelo menos assim, dentro da minha bolha, né? Dentro da minha rede social, assim, e dentro do contato que eu tenho com os meus estudantes, né? Os meus pré-vestibulandos ali, eu vejo uma solidariedade muito grande, assim. Eu acho que mais do que nunca, esse novo Enem, ele ganhou essa característica, né? Alunos entendendo que eles precisam dar a mão e não se enxergando, né, nessa questão, assim. É claro que todo mundo quer passar e não tem vaga para todo mundo, a gente sabe disso. Mas, assim... Você não precisa dar as costas para quem está perto também, né? Porque isso não vai te ajudar em nada. Exatamente. Eu tenho percebido muito isso, assim, uma empatia muito grande, compartilhamento de informações, de sites, de canais, e as pessoas, assim, se ajudando. E isso é muito bom, isso é muito legal, né? Eu falo que se a gente dá a mão, a gente consegue chegar muito mais longe, né? E eu acho que é isso, sabe? Vocês têm que aproveitar também esse contexto aí de que, querendo ou não, os professores acabaram caindo aí no mundo digital. Sim. Então, corram atrás disso, porque tem muita coisa boa, né? Não deixar de ler, né? Sempre, muito, né? Para tudo, para atualidades, para vocabulário, uma boa redação, buscar o seu repertório, né? Tentar otimizar o seu tempo aí para consumir coisas boas, coisas que vão te ajudar. Sim. Ver notícia é importante? Depende. O que você tem que fazer? Filtrar, escolhe ali um site, uma página que seja, e pega ali a notícia, lê, tenta fazer sua análise crítica a partir dessa e segue sua vida. Porque se você ficar o seu dia inteiro vendo o jornal e assim, se deixando... Explodir. Não dá. Você tem que filtrar o que chega para você, né? O que chega para o seu cérebro e tentar consumir coisas boas nesse tempo. Conseguir absorver o máximo que você puder para crescer, para otimizar. E assim... Pode falar. Só pra gente... Ih, caiu? Travou? Não. Só pra gente não ser cortado, porque falta 1 minuto. Tem gente aqui parabenizando o Rafael, falando que foi muito bom. A estética... A Helena Chaves, estética, falando que ama. Um beijo, Helena, minha amiga, também amo. Laurinha falando que amou, Flávio. Só vou fazer um apanhado geral aqui rapidinho, que nós falamos aí de crise generalizada em 2020, educação, saúde, economia. Falamos de doenças, né? Falamos de revolta da vacina, falamos de períodos históricos, falamos da falta de representatividade e diversidade política e nas questões de gênero na pandemia. Bruninho, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu demais. Eu que agradeço, obrigada. E só para finalizar, então, eu falo o seguinte, né? Eu sei que tem muitas minorias aí presentes, né? No sentido de pessoas, né, mulheres, pessoas, né, que não têm muitos privilégios sociais. E eu falo que é o seguinte, estudem, né? Porque estudando vocês contrariam estatísticas, vocês vão ocupar universidades públicas, vocês vão assumir cargos de gerência, vocês vão liderar